Olá, bom dia a todos. Mais uma vez o nosso muito obrigado nesta manhã de sábado, hoje 5 de dezembro, o mês aí se iniciando, o último mês do ano. Esse ano passou rápido, apesar de todos os problemas, os percalços, o ano está chegando ao fim. E mais uma vez, nesta manhã, o nosso programa pelas redes da caridade, do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, hoje com os meus amigos aqui, o Dr. José Nilson e o D'Alessandro. O Caetano ainda está com compromissos profissionais, chega o final do ano agora, a agenda aperta, né, do dentista, todo mundo querendo ficar com um sorriso bonito, mas na próxima semana ele já vai estar aqui conosco. Então hoje nós temos um tema muito interessante que nós estamos trazendo. Estamos fazendo a série dos livros de Kardec e hoje nós vamos entrar na Gênese, que é o 5º livro da codificação. Muitas pessoas acham uma leitura, um estudo difícil, mas é um livro que nos traz muitas observações, muitas citações, é um livro que nos traz muito aprendizado. Então, Dr. Zé Nilson, eu gostaria de dar essas suas considerações iniciais, o seu bom dia aos nossos web ouvintes. Bom dia, muito obrigado pela consideração de você estar ligado conosco. Bom dia. E aqui à minha esquerda o D'Alessandro. Bom dia a todos, gratos aí por acolher-nos nas vossas casas físicas e espirituais. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao tema. Para quem não conhece, aqui é uma das capas do livro da Gênese, né, de Kardec. Esse aqui é da editora ID, e todos os livros da codificação sempre característica da cepa, né, da uva. E nesse livro aqui da Gênese, como o próprio nome já fala, ele trata sobre o princípio, o início, ele vem falar para nós sobre o início das coisas. Muitas pessoas comparam a Gênese de Kardec com a Gênese do Velho Testamento, mas nesse Gênese aqui especificamente ele vai falar sobre a Gênese, vai trazer sobre o assunto dos milagres e sobre o assunto das predições. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Mas eu gostaria, Dr. Zé Nilson, para começar, se o senhor poderia fazer aí para nós um paralelo entre a Gênese que se fala no Velho Testamento, na parte de Moisés, e essa Gênese que Kardec vem nos trazer dentro da doutrina espírita. O que o senhor pode falar para a gente aí dessa Gênese desde a era de Moisés? Moisés foi feliz. Moisés com a pleide de espírito, que Moisés não estava só. Quando fala da Gênese, para falar do início, porque existia muitas, Kardec vai chamar a atenção, que existia muitas formas dele querer dizer como é que foi feito o mundo, o conhecimento de ciência era muito pouco. Então Moisés, ele traz umas colocações bem interessantes, só que ele fala em 6 dias, como se fossem períodos que Kardec depois vai tratar. Ele não poderia usar outros termos diferentes, porque como é que o Moisés ia falar na época? Então ele tinha que falar dentro das possibilidades que as coisas, foi feita a terra, o sol, vai trabalhando nisso. Já Kardec, ele chega num período já da ciência que estava começando a tomar um caminho de experimentação. Então Kardec já traz um conhecimento melhor para falar dessa Gênese. E Kardec, muitas pessoas não sabem, quem ditou a maioria das obras dessa mensagem da Gênese foi o Camilo Campos Flammarion, era um médium, que era um grande cientista. O Camilo Flammarion era o maior astrônomo da França da época, era jovem, e ele conhecia muito. Mas quem ditou foi o Galileu. Galileu que ele dita a maioria, que era o maior estudioso do universo da época dele. E o Galileu até diz nessa obra, ele fala que ele foi escolhido para falar do assunto, porque daquela pleide de espírito que estava ali, ele era o que mais entendia sobre cosmologia, sobre astronomia, que é o termo que ele usou.
mas que o conhecimento dele era muito pouquinho sobre o universo, mas que ele, por ser o que mais conhecia, por isso que estava ali. Então é por isso como está aqui o D'Alessandro. Que ela diz, no grupo aqui é o que mais conhece física, é ele. Mas se for comparar com a física do Albert Einstein, do Newton, o conhecimento dele é pouquinho. Se for comparar com o conhecimento dos cientistas de física, já no estado de puro, é menor ainda. Então o que acontece? Essa Gênesis é que ele quer chamar a atenção do universo. É como diz o início de tudo. Aí vem Moisés, né? Fez a luz. Começa pela luz, olha que interessante. Vai falar de Deus, dessa criação de cada fase. E você vai olhando que vai obedecendo as fases que vê a água, vê a planta, vê o animal, para depois, quando chega no homem, Moisés diz, façamos o homem. É muito interessante a saber, façamos o homem. É para falar do início, porque Kardec fala no Livro dos Espíritos, ele vai falando do início lá do princípio inteligente, do princípio material e do universo, e aí ele vai trazer uns conhecimentos do universo. Kardec já bate na tecla que, nessa frase de Jesus, há muitas moradas no universo, que tem agora esses bilhões de planetas, de estrelas, que ninguém sabia dessas galáxias. Imagine, na época que Kardec, ele já abre um leque para você entender o universo. Então, a Gênesis é isso. Agora, como ele fala do início, aí ele vai falar do Cristo nessa obra. Porque o Cristo está no início da Terra, desde quando a Terra está começando. Por isso que é a Gênesis falando do universo, mas falando do Cristo. Porque o Cristo, ele faz parte do princípio. Está no início, quando a Terra foi formada, Jesus é um dos construtores da Terra. Porque só é eterno as coisas de Deus. As coisas dos outros não é eterno. Nem mesmo de Jesus. É transitório. A Terra terá um dia para desaparecer. Porque é transitório. Só é permanente as coisas de Deus. Então, o que é permanente é o princípio material. Esse é permanente. Bacana. O princípio espiritual. É muito... Vale a pena esse livro. É um livro que as pessoas falam que é difícil entendimento. A gente precisa ler com calma. A gente ainda estava tendo estudo lá no Luiz Monteiro, né, do livro A Gênesis, que o senhor dirigia todo sábado. Daqui a um tempinho deve voltar. Mas eu acho bem interessante quando o senhor cita que se fala muito assim, faça-se a luz, e aí no primeiro dia criou-se o mar, no segundo o ar, os animais. E ele aqui na Gênesis, né, o D'Alessandro, ele vai trazendo nos capítulos, eu estou aqui com a Gênesis aberta, então no capítulo 1 ele fala caracteres da revelação espírita. Aí logo a seguida ele já entra no capítulo 2 falando sobre Deus, a existência de Deus, natureza divina, providência, visão, e ele vai enumerando assim, conceitos sobre Deus. O que você poderia falar para a gente? Porque a gente ainda imagina a criação do mundo em 7 dias, né, que a gente fala, no primeiro dia fez isso. Eu gostaria que você fizesse alguma relação para a gente, explicasse um pouquinho, para que a gente pudesse entender essa criação aí em 7 dias. Foi em 7 dias mesmo que Deus criou o nosso mundo? Bom, pela experiência demonstrada no campo da astrofísica, o universo, o modelo do universo visível é 13 bilhões de anos, né? É interessante que o senhor José Nilson elucidou como que Kardec, com a sua profundidade, a sua experiência, vai começar a mostrar a importância de Jesus. Aí, fazendo conexão com o Livro dos Espíritos, por que então viriam outros espíritos, que seriam os espíritos superiores? Então, quando a gente vai na questão 627 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vêm revelar algo que está escondido. Então, é a tarefa, quando ele fala quais são as características da revelação espírita. A revelação espírita vem nos mostrar as leis divinas. E dentre as leis divinas tem as leis da matéria, que é estudada pelos físicos, biólogos, químicos e várias áreas, e tem as leis morais. Então, Kardec centraliza toda a moral de Jesus no Evangelho. Já na Gênesis vai mostrar a origem, a importância de Jesus, e vai mostrar para todos nós, olha, aquilo que a gente chama de milagroso, que na etimologia da palavra bonito de ser visto, está de acordo com as leis divinas. Né? Se a gente analisar lá as curas de Jesus, né? A gente não tinha instrumentos naquela época que estava surgindo a ciência
espírita, século XIX, comparado com o século XX, olha o avanço dos cientistas do século XX, olha o século XXI, olha o que vai vir aí pela frente. Imagina daqui ao ano 3000, a gente daqui a 1000 anos aqui estudando de novo as parábolas de Jesus, mas com uma ênfase muito mais profunda, porque a gente foi ganhando conhecimentos, como falou o Sr. José Nilson, no lado científico e fazendo conexão com o lado moral. A importância dos cientistas se debruçarem, como é o caso das associações médicas espíritas, e fazer a ponte entre a ciência, esse diálogo, né, e a religiosidade. Então, o Kardec aí, como bem salientou o Sr. José Nilson Galileu, já vai mostrar que o cometa não é mundo, ele já dá a dica, eles vão falar algo que filosoficamente, para a época, era assim, coisa absurda. O universo em expansão, né? Infinito universo, porque os modelos até aquele momento de Einstein, o universo era estacionário, ou seja, essa mesa paradinha. Né? Aí Einstein era contemporâneo de Edwin Hubble, que estava vivo, e aí já estava demonstrando que as galáxias estavam se separando de maneira uniforme. E só na década de 90 é que o universo, então, está em expansão. Então, quem está vendo aí em casa, é dona de casa, aquele bolo em expansão, bom, é esse modelo atual. Mas veja a beleza e a profundidade que já está no Livro dos Espíritos, essa base filosófica, e na Gênese vem um grande cientista nos mostrando, através do fato da revelar, né, tirar do escondido, essa informação importantíssima que a gente, às vezes, não dá o devido valor. Eu acho que a grande beleza das obras de Kardec é que aos poucos vai descortinando o que para nós era mistério, o que era para nós desconhecido. Quando Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, será dado a nós homens conhecermos sobre a origem de tudo. E ele fala, não neste mundo, na atual condição que vocês estão. Porque quando a gente tenta, às vezes, ter compreensão, às vezes, da criação do mundo, da criação de um mar, da criação, a gente olha para a natureza, por uma montanha, que parece simples, porque a gente está acostumado a ver todos os dias a nuvem no céu, pássaros a voar, mas como foi criado, né? Como é feito isso? E tem até uma historinha de Santo Agostinho, que ele estava por muito tempo refletindo sobre essas questões, sobre como a criação existiu, como as coisas evoluem, como as coisas crescem, como as coisas perecem. E ele estava há muito tempo refletindo e não conseguia chegar em determinadas conclusões. Então, em determinado momento, ele estava com a cabeça quente e resolve dar uma parada, e nessa época ele morava ali na costa da África, e ele resolve dar uma caminhada na praia. E aí conta que ele estava andando na praia, mas continuava com a cabeça fervilhando ali, tentando buscar as respostas para a criação, para a gênese do mundo. E ele olha de longe uma criança, que ele não percebe o que, mas ela tinha alguma coisinha na mão, e ela corria na beiradinha da água, pegava um pouquinho d'água, voltava, jogava ali, depositava na areia. E ela voltava de novo, corria, e ele foi se aproximando, aquela atitude da criança chamou a atenção dele, e ele chega perto da criança e pergunta para ela, o que você está fazendo? Né? E ele percebe que ela está com uma conchinha, metade de uma conchinha nas mãos, e a criança fala, eu quero pegar toda aquela água que está ali e pôr nesse buraquinho que está aqui. Aí ele dá risada, né? Afaga a cabeça da criança e fala, mas você não vê que isso não é possível, que não cabe, isso aqui não dá tudo aqui? Aí a criancinha se vira para ele e fala assim, e você não percebe que também é ainda impossível para você, no seu atual estágio, ter a compreensão de tudo que acontece no universo? Aí ele toma um susto e quando ele olha, aquela criança já desapareceu, já não está mais ali. E aí ele percebe que era, de alguma forma, alguém querendo se comunicar para ele e mostrar que para ele, com calma, que aos poucos as coisas vão se descortinando. Como a gente falou, a cada, como você falou, daqui a 1000 anos, quando a gente estudar as parábolas de Cristo, com um novo conhecimento, com uma nova percepção, com uma nova tecnologia, imagina o conhecimento que a gente vai ter, a interpretação diferente de agora. Mas a gente é sedente de informação, né? Às vezes a gente quer buscar, a gente na ânsia de buscar, a gente fica se questionando, mas esquece às vezes de viver e aproveitar o momento. Então, Santo Agostinho sempre trazendo assim, reflexões boas para a gente, né? Mas, doutor Zé Nilson, ainda nessa primeira parte da Gênese aí, ele vem trazer para a gente, vem falar muito sobre espaços, lei das forças, criação, vai falar sobre sóis e planetas, vai falar sobre a expansão do universo, sobre tudo que a gente vê que vai se desenvolvendo, né? Revoluções do globo, teorias sobre a Terra.
Gênese orgânica. O que a gente pode aprender aí com Kardec sobre essa criação do universo, a criação da Terra aqui, para a gente iniciar um pouco aí mais essa conversa e aprofundar um pouco mais? Você vê, o próprio título é a Gênese, está falando do início. Mas você vê que o Kardec começa falando de Deus. Vai falar de início, ele fala de Deus. Você vê quando ele fala do bem e do mal, a coisa lá do início, a origem, que ele diz o instinto e a inteligência, ele está chamando coisa lá do início. E ele está chamando a atenção o papel da ciência na Gênese. Então você veja, quando ele vai falando dessas coisas do... Imagine, na época de Kardec, ele fala espaço e tempo. Espaço e tempo ainda é discutido hoje no mundo da ciência, porque da filosofia já discutia. Da ciência, você vê, espaço e tempo, o Alberto Einstein, que chamou a atenção no trabalho dele, mas agora, no ano 1905, 15, foi nesse período que ele começa a falar desse assunto. E ainda há uma discussão, não está fechado o assunto. O assunto não é fechado, porque o sujeito discute espaço e tempo para poder entender essa quarta dimensão, aqui nossa, mas o próprio Alberto Einstein chegava a falar em 11 dimensões, dizendo que a quinta, a sexta, a sétima é menor o espaço, mas ele já chamava a atenção. Então, uma discussão imensa, por exemplo, para nós, os espíritas, por exemplo, o perispírito na quarta dimensão. Está ficando no estado de quarta dimensão, por isso que a gente não vê. Mas ele já está discutindo aqui o assunto que quase 200 anos depois a ciência vai começar a discutir. Vai discutir esse assunto. Então ele está chamando a matéria. A matéria até hoje é discussão. Como é a matéria? Como é que formou a matéria? Não se sabe. Você vê o espiritismo que abre um leque da gente entender isso. Você tem o corpo físico, imagine, tem o átomo do corpo físico, mas o perispírito tudo indica que é antimatéria, quer dizer, é o mesmo átomo na antimatéria, tudo indica entre o perispírito e o corpo, tem um corpo etérico que é metade da antimatéria e metade matéria, por isso que os elétrons e os mesos, ele desaparece, que é como caísse da quarta dimensão e volta para a terceira. Aí você vai olhar, chega esse perispírito, do perispírito para o corpo mental, é outra matéria. Só que é uma matéria já mais próxima da matéria primitiva, mas ainda não é matéria primitiva, mas é matéria já perto da criação de Deus. Porque depois desse corpo mental deve existir ainda na direção da luz. Essa matéria se transformando em partícula, corpúsculo, entra a turma da teoria das cordas, para cair na luz. E aí você entende Moisés dizendo lá atrás, fez-se luz. Você entendeu, não é? Olha, as coisas é tudo. Kardec já vai tratando desses assuntos. Depois ele vai discutir ainda a história a gênese orgânica, a gênese espiritual. Ele está trabalhando na gênese, no início de tudo. E esse início de tudo, pelo menos na parte material, porque a parte espiritual ainda vai demorar para a sociedade. Talvez daqui a uns 1000 anos a sociedade possa começar a discutir mesmo espírito. Mas ela está discutindo matéria. Como ela está discutindo a matéria grosseira, a matéria grosseira, a energia bem material grosseira, ela vai mergulhar na energia mais sutil. Então ela vai até ela chegar lá na luz. E a luz, nós nem sabemos o que é a luz na realidade. Você veja como é que está. E o Kardec já chama a atenção disso. E é a discussão dos grandes cientistas atuais, dos físicos. Eles ficam numa interrogação se ele só não criou mais luz, que não estão trazendo a ideia espiritual para o assunto. Então isso, Kardec, ele foi muito feliz, por isso que ele coloca isso como uma posição de ciência, porque você vê que ele diz o papel da ciência na Gênese. Olha o que ele discute no capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. Ele disse isso há 160 anos atrás. Agora que os caras estão começando a querer discutir isso, mas não sabe ainda. Pode ficar certo que não sabe. Vai aparecendo hipóteses, algumas
muito bonita, às vezes derruba, cai, depois volta de novo. Esse cientista apresenta porque funciona assim na ciência, é muito interessante assim. O cara falou lá do átomo, aí o outro diz, tem o elétron. Aí o outro, estou medindo a massa do elétron, o outro, estou medindo a velocidade, está medindo a carga. É muito... E o André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, diz, o elétron é divisível, que os caras de ciência ainda não chegaram lá. Olha o André Luiz já dizendo que o elétron é divisível. Já vai chegar, os caras não chegaram ainda lá. Quantas coisas que ele Mas falou. ele já disse isso há 60 anos atrás, porque esse livro foi no ano de 58. O ano de 58 vai fazer 60 anos. Né? É verdade. 60 anos. Ele diz que o elétron é divisível. O André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. E os caras vão chegar daqui a pouco, por que vai chegar? Porque o elétron também tem massa. Se tem massa, ele pode ser dividido. A gente já começa a dizer, o André Luiz está certo. Tem massa e pode ser divisível. Se o elétron, ele pode ser ondas e partículas, se ele pode ser partícula, e o que vem antes da partícula? Talvez seja a luz mesmo. É muito... Vai chegar lá. Vai chegar. O caminho é longo ainda, né? Bastante estudo, mas bem interessante aqui quando ele fala, né, o papel da ciência na Gênese, e a gente sabe do tríplice aspecto da doutrina, né? Religião, filosofia, ciência. E aí, Alessandro, eu gostaria de que ele falou um pouquinho aqui mais da parte da ciência dessa criação. E mais adiante aqui no capítulo 11, ainda dessa primeira parte, ele vai falar para a gente da Gênese espiritual, onde ele começa a citar o princípio espiritual, aí ele fala a união do princípio espiritual com o princípio material, ele fala a hipótese da origem dos corpos humanos. Então ele vai trazendo, o que eu acho bem interessante nesse livro da Gênese, é porque ele vai trazendo temas que os homens se questionam realmente. Como é que acontece a criação de um planeta? Será que um sistema solar só tem vida aqui na Terra? Será que os outros planetas estão aqui só para enfeitar o céu para a gente? Então ele vai falando do princípio vital, geração espontânea. Então, Alessandro, o que você poderia falar para a gente sobre essa gênese espiritual, reencarnações, sobre as raças, sobre como acontece essa evolução? O que você poderia trazer para a gente? É interessante que lá no livro dos Espíritos aí começa a questão 23, o que é espírito? O princípio inteligente. Aí lá na frente, na 76, que definição podemos dar de espírito? Já é espírito com E maiúsculo. As individualidades. Então ele vai mostrar isso, que a gente nasce do átomo, vamos dizer assim, e vai sair desde o átomo a atingir o grau máximo, que seriam os anjos, os espíritos superiores, antes de atingir o grau máximo. Eu acho interessante você explicar pessoal do E maiúsculo e o M minúsculo. Né? Que é a questão 23 do livro dos Espíritos, ele fala, o que é espírito com E minúsculo? Então o princípio inteligente, então essa mesa que estamos aqui apoiando a cadeira, você aí os instrumentos são formados de átomos, espírito com E minúsculo. Mas o espírito com E minúsculo não tem as leis divinas, ou seja, as leis morais na consciência. Aí quando a gente entra no reino dos espíritos com E maiúsculo, que no livro dos Espíritos está na questão 76, ele escreve, porque Kardec foi professor, então ele é didático. Por que o Evangelho tem uma sequência, o capítulo 13 antes do 15? É numerologia? Não. O 13 ele está falando da questão a gente não pode barganhar com Deus. E na 15, já que a 13, que não sabe que a mão esquerda faz a direita, ele está estimulando a caridade material, sim. Mas o que é a caridade? É algo espiritual, mais profundo. Olha o capítulo 15. Só tem virtudes sobre a caridade, que é a resposta do livro dos Espíritos 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? Benevolência para com todos, é virtude. Indulgência para com as imperfeições alheias. De novo, virtude. Perdão das ofensas, virtude. Bom, então assim, o que eu quero salientar, como ele é professor, então tem uma lógica, né? Não é à toa que ele veio preparar todo esse trabalho belíssimo. Pois bem, então quando entra no reino dos espíritos com E maiúsculo, tem essa tarefa nossa de diversas provações, diversas encarnações, a gente desenvolver as nossas potencialidades, que seria na linguagem bíblica e profética, como recordou
o seu José Nilson, lá na Gênesis, vós sois deuses, né? Quando está escrito lá na Gênesis, o capítulo 3, vós sois deuses, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Foi essa missão de Jesus, mostrar a nossa filiação divina, a misericórdia de Deus, né? Que a gente foi educado, às vezes, um Deus temor por Moisés, então não é à toa que Moisés aparece depois do lado de Jesus, no Monte Tabor. Por que aparece João Batista e Moisés? Veio para confirmar, ele que é o nosso, né, professor, o mestre por excelência, Jesus. No caso de Moisés, eu tive que derrogar uma lei divina, criando uma lei, não se comunique com os mortos, ou seja, com os espíritos. Então eu venho corrigir aquilo que eu, né, natural, né, porque entre Moisés e Jesus as pessoas foram ganhando maturidade, e assim vai indo. Então é bonito esse trabalho de equipe, mostrado no livro dos Espíritos, ficou bastante evidente na Gênese, e Kardec tinha uma sensibilidade muito grande, porque nas revistas espíritas vinha teses totalmente contrárias às informações dos espíritos superiores. Por exemplo, quem leu a Revista Espírita lembra dos 4 evangelhos de Rostam, que defende a tese que Jesus não encarnou. Ele fez, tudo era fingimento. Então, quando ele bebia o leite dos seios de Maria, estava saindo sangue. Qual foi a postura respeitosa do senhor Allan Kardec? Registrou as informações da Gênese, mas a tese do fingimento, ele explica aí na Gênesis que jamais um espírito crítico vai derrogar as leis divinas, né? Então, assim, é muito bonito, porque qual é o nosso comportamento hoje diante da mídia, quando nos agridem? Nós estamos sabendo como o senhor Allan Kardec responder de maneira amorosa, respeitosa, ou a gente está transformando a nossa língua em esgrima, querendo matar o outro, querendo defender a doutrina dos espíritos? Então é assim, muito bonito, porque é na Gênese que vai por água abaixo essa tese muito defendida no período do senhor Allan Kardec. Muitos espíritas da época, né, encarnados, defendiam essa ideia que Jesus não encarnou, usou um corpo fluídico, o que é uma imaturidade, mas é Kardec que tem essa responsabilidade de nos mostrar aí. Você sabe que nisso que você falou agora, na nossa postura de responder aos outros, como você falou, a forma sempre educada de Kardec responder às mais duras críticas, né? A gente nunca viu ele perdendo postura, nem entrando em embate com ninguém. Ele simplesmente, ou ele se calava, ou respondia sempre de uma forma amorosa. E há um tempo atrás eu li uma biografia do Saulo Gomes, aquele repórter que levou o Chico no Pinga Fogo, que fez as entrevistas com ele. Então ele tem um livro falando da experiência, da vivência dele por quase 40 anos com o Chico Xavier. E ele assim deixa bem enfático nesse livro, uma coisa que ele sempre admirou no Chico, é a forma como ele sempre respondeu todas as críticas que faziam a ele. Por mais duros que fossem os ataques, e ele cita no livro que foram muitos no decorrer da vida dele, porque ele sofria ataque da Igreja Católica, ele sofria ataque de pessoas que iam contra o movimento espírita, haviam pessoas que não acreditavam na mediunidade, achavam que era uma farsa. Então, até quando ele enfatiza o processo da família de Humberto de Campos, quando eles queriam auferir lucros ali com as biografias, achando que ele não tinha o direito de assinar o nome dele. E mesmo ali ele diz que quando ele foi ali naquele processo que ele esteve, né, em juízo, ele sempre tratando a família de Humberto de Campos com muito amor. Não, eles estão certos, na visão deles, eles acham que é plausível. Então, apesar de qualquer tipo de ataque, a gente trazer esse exemplo para nossas vidas. Porque qualquer ataquezinho que as pessoas fazem a nós, a gente já se sente ameaçado e a gente já revida. E aí, da onde vem daquela parte da parábola, né? Daí a outra face, o que é muito difícil. Quem é que toma uma bolacha na cara e já vira a face do outro lado? Mas Cristo falou isso, Jesus falou isso para nós. Mas é muito difícil. Mas no exemplo que o D'Alessandro falou agora, da postura de Kardec, como ele agia, e a gente vê também como Chico agia, o meu irmão de jornada, porque todos nós, por mais equivocados que estejamos na visão do outro, dentro da nossa visão a gente está sempre querendo acertar, mas nem sempre na visão do outro a gente está acertando, mas a gente está sempre procurando fazer o melhor. Ainda nessa parte aqui da Gênese espiritual, Dr. Zé Nilson, ele vem falar assim para a gente aqui, ele traz muitas explicações sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências. Ele fala aqui a imigração dos espíritos de outros mundos, aí ele fala da raça adâmica, do início.
E tem muitas religiões que não aceitam a reencarnação, né? Fala sobre a ressurreição, fala sobre aguardar o juízo final, que ele também fala aqui um pouquinho de juízo final. O que o senhor pode trazer sobre esse tema de reencarnação para nós aqui? É porque como o livro é a Gênesis, é início, a reencarnação naturalmente teria que fazer parte também desse início, que a reencarnação é sempre um recomeço, você está recomeçando. E a reencarnação é uma lei do universo, tudo faz parte desse caminho, é uma lei biológica. E a lei biológica, até o Décio fez um livro, Reencarnação, Lei Biológica. A reencarnação é um leque para entender, inclusive, a evolução, que ele vai falar na evolução. Porque o Kardec falou da evolução antes do Darwin. Porque o Darwin lançou o trabalho de evolução um ano depois do Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos. Foi um ano depois. Então ele falou antes. Só que Kardec chamou a atenção da evolução do espírito. E o Darwin faz uma evolução só numa visão biológica, materialista, do material. Ele querendo fazer. O Kardec já chama a atenção que, na realidade, a evolução que o Kardec chama a atenção é a evolução do espírito. Então ele já faz isso. Essa evolução é o início. E abrir a discussão da evolução com o espírito, aí você vai abrir espaço para dizer como é que isso é feito. Kardec até coloca, os espíritos colocou para Kardec, Livro dos Espíritos, como é que vai se ligar inicialmente, como é que o espírito vai se ligar com o ovo, e vai se ligar, ele diz até vai fazer a ligação célula por célula. Ele chama a atenção lá antes, célula por célula. E isso acontece porque, como está aqui o corpo, tem as células, as moléculas grandes. Tem moléculas grandes. No corpo tem molécula grande. Uma proteína é uma molécula muito grande. Do DNA são moléculas grandes. No perispírito, que o espírito está lá, as moléculas, os átomos são maiores do que o daqui. Por quê? Porque ele é mais sutil, ele é muito maior, espaço. E o cara disse, como é que vai unir esse? Hoje já tem trabalhos que você pode trazer, que você pega um átomo daquele para juntar aqui com 5, 6, 10 aqui, para fazer essa ligação. Porque ele é muito maior. Por isso que o daqui, como é grande, onde é que é feita a ligação? Onde tem proteína, onde tem DNA, o cromossomo que tem moléculas grandes. Então essas moléculas aqui grandes, esse aqui que é maior vai dar, mas o que é que ela vai fazer? Ele vai diminuir de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, essa daqui fica maior. Maior, ela tem poder de atrair para cá. O espírito vai ser atraído. Vai ser atraído, mas a primeira atração, ele é feito de um jeito que não dá para se deslocar. Então a primeira atração vai cair lá no núcleo mesmo, no núcleo do átomo. Por isso que essa primeira ligação está ligada com a força nuclear forte. Por isso que só solta quando ele desencarna, essa no início. E as outras vão se ligando, átomo com molécula vão se ligando. Mas ela diminui esse tamanho. E eu acredito que do perispírito para o corpo mental deve ser a mesma coisa. Aumenta de novo as moléculas. Expansibilidade. Porque a frequência é maior, por isso que ela aumenta. Ela deve aumentar, maior lá. E aqui faz isso. Então, por isso que tem essa ligação. Como eles vão se ligando, o que é que vai acontecer quando vai se ligando? O que é que as físicas diz? A física, o D'Alessandro está aí para confirmar isso. O elétron, quando gira, na realidade, lógico, a gente está olhando, não olhando muitos elétrons, ele forma um campo elétrico. O elétron girando, ele forma um campo elétrico. Formou campo elétrico, forma campo magnético. É automático, formou campo elétrico, forma campo magnético. Então, esse aqui tem um campo magnético que gira
uma parte para lá, outra parte para cá. O perispírito, ele de novo tem para cá e para lá. E aí eles vão se ligando, é campo com campo, que vai se ligando. E vai trazendo a coisa. E a coisa vai tomando um caminho que é automaticamente, isso aí é automático, como se fosse uma coisa mecânica. Só que quando entra o espírito e a vontade, aí a coisa toma outro impulso. Porque a história, por exemplo, os caras de ciência, é muito interessante. Você está aqui, você levantou o braço, levantou a perna, resolveu levantar, deitar. Quando você faz isso, a ciência tem todas as reações. Você quando levantou o braço, aí tal músculo, tal substância, tal outra. Ela sabe todos os detalhes disso tudo. Mas ela não sabe explicar o primeiro ato, quando você resolveu levantar o braço. Esse ele não sabe. Para levantar o braço, vou levantar o braço, a ordem veio do espírito. Não é daqui da matéria. Você diz, vou levantar da cadeira. Você sabe todo o movimento, o músculo, tudo que aconteceu. Mas esse primeiro, ele não sabe. Por isso que Entra o espírito, que vai fazer essa ligação. Que o espiritismo veio para ajudar isso, a ciência. Então a ciência está estudando fé, matéria, e o espiritismo diz, precisa botar a vertente espírita aí no meio dessa discussão. E os caras não estão botando, mas vai chegar uma hora que vão botar. Vai ter que pôr, né? A Gênesis, ela já trabalha isso. Lá no início ela já... É interessante a visão de Kardec, é uma coisa muito assombrosa. D'Alessandro, você como professor, ele está falando todos esses conceitos para a gente e a gente vê a física presente em todas as etapas aí da gênese da criação. A gente sabe que o professor ele é muito importante na nossa sociedade porque ele vai levando o conhecimento e a cultura para os alunos. Mas a gente sabe também que é muito importante a gente não só buscar o que já existe, mas o grande papel do pesquisador, do homem que traz os novos conhecimentos, dos novos descobridores, das pessoas que fazem as pesquisas. É possível a gente explicar grandes inteligências ou às vezes a gente olha para pessoas também, às vezes com grandes limitações físicas, se não for pela lei da reencarnação que Kardec nos traz aqui na Gênese. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito de reencarnação e sobre os milagres que já entra na segunda parte da Gênese para a gente. Então, a reencarnação aparece bem evidente no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Ele fica bem claro ali a importância de uma lei divina, a lei da reencarnação. Como a gente também justifica a misericórdia divina, um dos atributos de Deus, que foi a grande missão de Jesus, mostrar as leis e mostrar a nossa filiação, né, com o Pai. Então, somente com a lei da reencarnação. Agora, é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, é aquela mensagem muito bonita da missão do homem inteligente na Terra. Então, um homem, um ser humano, cientista com C maiúsculo, ele, como abordou o Sr. José Nilson, ele está sempre aberto ao diálogo. O próprio Einstein sabia que a teoria dele, que não era dele, é um trabalho de conjunto, eles sabem trabalhar em equipe, como os espíritos encarnados sabem trabalhar em equipe, a gente encarnado está aprendendo, né? Mas ele sabe, todo mundo se conhece, assim, fica bem evidente nas obras da codificação e depois as obras idôneas. Mas assim, então o cientista, com C maiúsculo, ele tem essa visão humanista, ele está aberto ao diálogo, né? Então a nossa tarefa, como a sua pergunta, como professor é isso, mostrar a informação para o jovem, mostrar que um cientista é um ser humano, e se é um ser humano que traz preconceitos, traz muitos sentimentos egóicos, como vai o orgulho, ele às vezes se fecha, né? E ao se fechar ele não está aberto a novas informações, né? Então um notável cientista que passou recentemente por nós, o Stephen Hawking, não é isso? Ele vinha de uma família extremamente protestante, que é a tradição lá na Inglaterra. Ele estudava a Bíblia todo domingo e dialogava com a mãe, mas a visão de Deus mostrada para ele é um Deus ainda antropomórfico. Então por isso que, se você ler a biografia dele, a visão, ele não acredita em Deus. Por quê? Qual foi o Deus que foi apresentado a ele? Será que se apresentasse para ele em inglês o Livro dos Espíritos, Deus, né? O que é Deus?
a inteligência é a primeira causa primária de todas as coisas, ele não estaria mais aberto a fazer as conexões daquilo que ele via de maneira bela, que é a astrofísica, com a nossa vida aqui, a própria, vamos dizer, expiação a qual ele passou e que deu uma demonstração para todos nós, né, de uma força de vontade muito grande. Então, eu acho que é isso que falta às vezes por parte de quem é espírita e tem essa tarefa de professor, não de ficar um bandeirante dentro da sala de aula, mas pelo menos defender as teses importantes, porque o espiritismo é cultura, né? E a gente, como vive numa sociedade, né, você precisa defender, mas você pode pontuar, aí você abre o diálogo para os jovens presentes. Ele, na segunda parte aqui da parte da Gênesis, ele entra falando sobre milagres. E todos nós temos muita curiosidade, principalmente se comenta muito nos milagres realizados por Jesus quando esteve entre nós. Então, cura de cego, cura de paralítico, o sangramento da mulher hemorroíça e diversos outros que a gente tem conhecimento. Mas o que realmente são os milagres? E na Gênesis, ele não é à toa que ele dedicou aqui vários capítulos falando sobre caracteres do milagre, sobre os fluidos que participam do milagre. Os milagres do Evangelho, ele numera um a um aqui: paralítico, 10 leprosos, mão seca, mulher encurvada. E ele traz uma definição aqui de milagre para a gente na Gênesis muito interessante. Que milagre nada mais é do que o que a gente não tem compreensão. Porque se eu tenho contato com um grupo que vai lá no Fraternidade Sem Fronteiras, que viaja para a África, e eles falaram que chegaram em determinado lugar lá na África, uma tribo que até eles não tinham roupa como a gente usa, usavam só algumas folhas, tipo Adão e Eva, para tapar, né, seus órgãos genitais. E quando eles viram um celular na mão de um deles, eles ficaram maravilhados, porque eles puseram na câmera e mostraram a imagem deles refletida na telinha. Então imagina uma pessoa que nunca se viu num espelho e de repente se vê no celular, num tablet ali. Então para eles, aquelas pessoas que estavam chegando ali naquele momento, eram deuses, era um verdadeiro desconhecimento. Então aqui na Gênesis ele vem falar isso, que milagres nada mais é do que ações que a gente não tem conhecimento como funcionam. Por que Jesus fazia milagre? Porque ele tem o conhecimento da manipulação de fluidos. Não é à toa que aqui no capítulo 14 ele vai falar natureza e propriedade dos fluidos. Porque o que acontecia? Jesus tinha o conhecimento desses fluidos e sabia como manipulá-los. Seria isso, doutor Janilson? Milagre seria isso ou existe realmente milagre aí na visão do Espiritismo? O milagre do Brasil, um milagre bonito, é o milagre de Caramuru. Diz que o Caramuru chegou aqui nas terras, lá no Índio, e entrou na tribo com espingarda de péssima qualidade, que é o que podia ter naquela época, e um pássaro passa voando e ele atira. Cai o passarinho. Os índios todos se curvaram diante dele e o chefe da tribo deu a filha dele para o Caramuru. Então, o seguinte, foi um milagre para eles, ele nunca tinha visto um negócio desse, o cara derrubar o pássaro voando, porque ele não conhecia espingarda. E é uma coisa de péssima qualidade. Aí para ele, aqueles índios era um milagre que ele estava fazendo. Um homem, olha que milagre fantástico, cara. Apontar para o passarinho cair. Então, o milagre é que você não conhece, é força desconhecida, então chama milagre. Então, por isso que o Espiritismo volta a dizer que Jesus não fez milagres. O que Jesus fazia, ele tinha conhecimento do que estava fazendo. Jesus fazia ciência de primeira categoria. Jesus conhecia toda a ciência que nós conhecemos e milhares de ciências que nós nunca nem ouvimos falar que existe, ele conhece. Ele está na frente. Tudo que Jesus fazia, ele conhecia. Então, quando ele pega a orelha do soldado Malco, que o Pedro lança a espada e arranca a orelha ali na hora que Jesus vai ser preso, Jesus repreende Pedro e pega a orelha e coloca no local. Ele, na realidade, estava fazendo ali, ele faz aquilo tudo rápido. Você vê, o soldado vem prender, o soldado cai lá 3 vezes lá, e o Pedro dá, ele repreende Pedro, manda Pedro a bainha, pega a orelha, bota no local, isso num espaço de tempo tudo rápido, mas ele estava fazendo uma ciência que ele conhecia. Só 2000 anos depois, o cirurgião plástico implanta a orelha. E mesmo assim não é com essa facilidade, ele né? fazia, e a dele foi assim, urgente, ele sabia. Então, o Lucas, ele descreve assim,
tem uma parte de Lucas que ele diz assim, Jesus diariamente curava milhares de pessoas. Eles registraram uns 40 episódios de cura no Evangelho, mas diz que Jesus curava milhares por dia. E aquela multidão de pessoas, e por doença era uma das que mais procuravam ele, aquelas famílias trazendo doenças. O Lucas diz que ele curava milhares por dia. Registraram só poucas. Mas ele curava, mas ele sabia o que estava fazendo. Não era nada milagre. Porque você pega o cego, tem uns que ele curava, só impor a mão, falar. Tem outros que ele mistura saliva com terra, põe no olho do cara, depois dá jeito de novo, manda o cara... Por que em todos ele não bota areia? Não, areia e cuspe naquele caso, naquele outro não precisa. Tem gente que ele mete o dedo no ouvido, bota o dedo na língua para o cara... Como na nossa medicina hoje, outro, cada não. tratamento... Dizer, ele sabia tudo o que estava fazendo. Tem uns que ele bastava falar. Se o senhor quiser, o senhor me cura. Eu quero. O cara já curava. Você entende como é? Para outros, ele tinha que pôr a mão. Isso é interessante. Sempre perguntando, né? Ele sabia o que estava fazendo. Ali ele não era uma coisa à toa que ele estava fazendo. Eles tinham domínio dessa ciência. Agora, para aquelas pessoas era curar. É igual o Caramuru aí. É um milagre. O cara derrubou com espingarda de péssima qualidade, que não podia ser espingarda boa, mas para as pessoas ficarem impressionadas com o Caramuru. Por isso que tem os fogos, Caramuru, e o cara dizia, os fogos que não dá chabu, porque o Caramuru não deu chabu. Patirou, caiu. Fogos que não dá chabu, tem ainda propaganda. Isso aí. D'Alessandro, uma coisa interessante, a produção já está falando aí para a conclusão, que a gente tem 5 minutinhos aí. Eu gostaria que, uma coisa interessante que o Dr. Zé Nilson falou, Jesus fazia esses milagres porque ele tinha conhecimento de tudo. Mas ele falou ele deixou isso falando assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando é que você acha que a gente vai chegar nisso aí? Você acha que a gente vai conseguir fazer o que Jesus fazia? E aí já vou pedir para você fazer as suas considerações finais também. Então, porque Jesus sabe que nós fomos criados simples e ignorantes, como ele foi criado outrora um dia por Deus, e vamos chegar no grau máximo que são os espíritos puros, né? Então Jesus está nos mostrando uma trajetória evolutiva e a nossa filiação com o Pai, né? Pai ama todos os seus filhos de maneira igual. Então, Deus não ama mais Jesus do que a nós aqui. A diferença é que Jesus já sabe retribuir todo o amor a Deus, a gente está aprendendo, né? Muitos até encarnados viraram as costas para Deus. Mas é muito profundo essa questão das curas mostrada pelo Sr. José Nilson, porque se a gente ir para o campo dos símbolos, a questão do soldado romano Malco, quando o apóstolo Pedro corta a orelha, mostrando a lei de causa e efeito, né? Jesus advertindo, cuidado, Pedro. Aí ele coloca a orelha, a gente pode interpretar como a lei de misericórdia. Deus dando sempre recursos a todo instante para a gente se aperfeiçoar. Então, por isso essa frase de Jesus, vós podeis fazer o que eu faço agora, no sentido de esforço e muito mais, ou seja, lá para frente, né? Porque se Jesus, na condição de espírito puro, na formação do sistema solar, porque Jesus formou o sistema solar, a gente pode esquecer isso, baseado na astrofísica. Quando você forma uma estrela, através da poeira cósmica, você também forma ao redor dela planetas e satélites. Não tem sentido, assim, ter só um planeta ou uma estrela. Sim, sempre um conjunto. E Emmanuel fala isso no caminho, no livro dele, A Caminho da Luz. Então, por isso que a gente entende. Tem ovelhas em outros apriscos. O sentido espiritual da palavra é isso, é o sistema solar. E aí quando a gente se debruça para a revista espírita, vem Mozart comunicar, lei de solidariedade. Pois bem, então nos despedindo, agradecendo o carinho de todos, fica essa reflexão. Somos espíritos imortais, aprendizes da vida, temos Jesus como guia e modelo. Um dia chegaremos à condição de crísticos e depois teremos essa tarefa de, como crísticos, comandar e auxiliar vários irmãos nossos. Muita paz a todos. Dr. Zé Nilson, o senhor como um estudioso aí da Gênese, das obras de Kardec, qual que era a dica que o senhor podia deixar para a gente estudar esse livro, que às vezes é aquilo que a gente falou a princípio, que às vezes a gente acha que tem um linguajar difícil, uma difícil compreensão. Qual é a dica para a gente conseguir ter uma compreensão melhor da Gênese? A Gênese é um livro muito bem feito, vale a pena ler. Quem nunca leu, leia, vale a pena. Normalmente essas obras, como as obras de Kardec, como o Evangelho de Jesus, não é obra para você ler, é para estudar. Então, aconselho assim, leia um capítulo inteiro, depois você
faz alguma reflexão, depois volta a ler de novo. Normalmente eu gosto de pegar assim, esses livros assim, eu leio rápido, depois eu leio devagarzinho, assim vai abrindo. E você, a proporção que for evoluindo, você vai abrindo mais o leque de entendimento. Porque esses livros, ele não fez para agora, fez para frente. Os livros de grande cunho espiritual, a proporção que você vai evoluindo, você absorve mais coisas dele. Então você imagine, grande parte desse ditado pelo Galileu Galileu, que é considerado um dos maiores cientistas que a Terra já conheceu. Realmente estudioso dessa parte da astrofísica, até hoje é recitado aí como uma referência mundial. E ele diz ainda que sabe pouco. Então, na realidade, você tem que ler, refletir, ver. Eu garanto que esse livro é impressionante, porque você vai entender mais assim o universo, como é a Terra. Ele disse isto antes do que os astrofísicos estão dizendo hoje. Ele falou isso há 160 anos atrás. Olha, a todos uma boa sorte, Deus guarde vocês. Se não leu a Gênesis, leia, que vale a pena para o aprendizado. Com certeza você vai aprender muito lendo a Gênesis. Isso aí. Para finalizar, na última parte da Gênesis, onde ele fala os tempos são chegados, queria ler 4 linhas aqui para a gente. Ele fala assim, olha, na geração nova: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo perturbação e confusão. Então a gente está ouvindo muito falar sobre que o planeta Terra está se transformando, né, num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas na verdade não é o planeta que está se transformando. Na verdade somos nós, habitantes desse planeta, que nós vamos transformando. Quando você tem um ambiente de trabalho conturbado, não é o trabalho que transforma, são as pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho que criam harmonia ou desarmonia, né? Então a gente começa a tentar uma convivência mais em paz para melhorar aquele ambiente de trabalho, assim também como em casa. Quando você faz o evangelho no lar na sua casa, você ajuda a melhorar o ambiente, melhorar a convivência, o relacionamento entre todos nós. Então não fiquemos aguardando a transformação do planeta Terra, que o planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Não, o planeta vai se transformar quando nós, todos os seres humanos que aqui estamos encarnados, espíritos imortais em evolução, tivermos a verdadeira compreensão de fazer o bem para o nosso próximo, assim como gostaríamos de receber. Então ficou a dica aí do Dr. Zé Nilson desse livro da Gênese, para a gente ler, reler com calma, refletir cada parágrafo, porque as informações que tem contida nas obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese hoje em especial, que é o que a gente está estudando, são informações importantíssimas para nossas reflexões diárias, para o nosso dia a dia. Então, nosso muito obrigado, agradecemos mais uma vez por estar conosco e até a próxima semana, se Deus quiser, que assim seja.